Nesse vídeo nós vamos falar sobre abrir o coração para nos relacionar amorosamente. Um tema muito importante, até porque se você não fizer esse trabalho por você, em algum momento da sua vida alguém o fará. Provavelmente um médico, cardiologista ou algo do tipo. Não sei se já ouviu falar, emoções mal resolvidas, né? É bom a gente colocar atenção nisso. Meu nome é Kedashi, sou especialista em superação mental e eu tô aqui pra romper a tua mente condicionada pra você conquistar a vida que você merece. Então, pessoal, eu quero falar sobre esse tema de abrir o coração para nos relacionarmos amorosamente, de maneira mais profunda, mais conectada, até porque fiz um movimento nas minhas redes sociais e foi o tema que a turma pediu pra eu abordar, pra eu entrar de maneira mais profunda. E de verdade, é um tema muito importante, porque da maneira que nós estamos vivendo esse século, né? Relações cada vez mais rápidas, superficiais, mais fáceis, né? Porque às vezes a gente tá se relacionando nos aplicativos. E não tô falando só de aplicativo de relacionamento, galera. Tô falando de WhatsApp, da nossa conversa. Às vezes a gente tá dentro de casa e a gente conversa com alguém que está no mesmo ambiente, na mesma casa, por WhatsApp, por redes sociais. Eu vejo muitas vezes aqui em casa, né? Às vezes acontece, né? Às vezes eu tô com preguiça de fazer algo, eu escrevo pra alguém que tá aqui em casa, pô, vem aqui. Então, esse tipo de... a tecnologia, ela trouxe, né, muito esse espaço de avançar rápido, de muitas soluções, mas ao mesmo tempo transformou nossas relações nessa superficialidade, nessa falta de profundidade. Então, esse abrir o coração para nos relacionar... Claro que eu vou falar aqui de um espaço mais relacionamento amoroso, que foi o tema que me pediram para abordar, mas eu quero que você também leve esse conteúdo para temas profissionais, para as suas relações, né, afetivas, né, de família, amigos, porque provavelmente o que eu vou falar aqui serve para todo esse contexto. E o desafio que nós estamos passando hoje, então, é de relações cada vez mais superficiais, né, sem profundidade e aonde a gente não se abre. Provavelmente você já passou por isso, né, de ter passado por alguma relação amorosa aonde você se deu conta que você ficou um tempo com essa pessoa. E esse tempo independe, tá, gente? Pode ter sido 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos. E aí você vai se dar conta que você não se entregou profundamente. Eu sei disso porque eu vivi uma relação de 10 anos, uma relação amorosa de 10 anos, com uma pessoa super bacana, uma pessoa que me fez crescer pra caralho, uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, ainda hoje somos amigos, tenho uma paixão pela família dele. E eu percebi, depois que essa relação terminou, né, eu percebi, imagina, durante os 10 anos de relação, eu percebi o quanto eu tinha meus pés atrás, né, o quanto eu precisava me resolver em algumas questões, que eu vou explorar um pouquinho mais aqui com vocês. E quando terminou essa relação de 10 anos, que eu comecei a refletir, que eu comecei a observar ainda mais as minhas atitudes, porque eu saí do cenário, eu saí, né, da relação, eu me dei conta que eu vivi esses 10 anos com um pé atrás. Eu nunca me joguei de cabeça nessa relação. E aí eu tomei a decisão de, pô, as minhas próximas relações eu quero aprofundar, não quero viver nessa superficialidade. Qual que é o medo? E a causa de nós vivemos assim, de maneira superficial, sem abrir o nosso coração para essa relação, para essa pessoa, vem de acreditarmos em tudo que pensamos, vem de traumas e de situações criadas que às vezes nem são reais. Tem até um documentário no Netflix, se você quiser aprofundar um pouquinho mais, busca lá. Explicando a mente. Nesse documentário eles comentam algumas situações, como por exemplo aquele atentado que rolou, né, em 11 de setembro. Conta a história de uma menina que ela lembrava do atentado como se ela tivesse vivido o atentado, como se a mãe dela tivesse no atentado. E o documentário vai mostrando e vai explorando que ela nunca esteve lá. As imagens que ela gravou, né, como ela era pequena, as imagens que ela gravou foram imagens que ela viu na televisão, viu algumas situações, e ela acreditou que ela também estava naquela situação. Foram feitos alguns testes no cérebro dela e as informações que veio foi como se ela tivesse estado lá, da mesma maneira que eles perceberam, né, o depoimento de várias pessoas que estiveram lá próximo ao atentado e pessoas que não estiveram próximas, né? Então eles perceberam um sistema cerebral, uma atuação cerebral, lembrando dessa história como se fosse real.
E nesse documentário eles falaram mais a respeito de algo que eu já trabalho há muitos anos, né? Dentro da nossa escola do Free Mind de Condor Blanco, né? Eu e os outros instrutores, a gente já fala disso durante muitos anos. Nós temos 10 anos trabalhando com a mente humana. E a gente sabe que muitas das memórias, dos traumas que nós criamos, às vezes nem são reais. Muitas vezes não são reais. Às vezes, por exemplo, né, a gente tá falando de relações de abrir o coração. Às vezes você entra numa nova relação preocupado de ser traído, da pessoa mentir pra você, porque você já viveu isso. Porém, às vezes você está vivendo essa preocupação de maneira ilusória, porque você nunca passou por aquilo. Você criou uma história, você se impactou com a história de alguém, você nunca viveu aquilo, você nem sabe se é legal ou não é, e você cria a história de que isso é ruim e que isso pode acontecer com você. Tem inclusive memórias de infância que você acredita que viveu e não viveu. Eu já parei para meditar muito em cima disso e muitas vezes eu percebo que as minhas memórias de infância não têm a ver com algo que eu vivi, não tem a ver com algo que eu lembro da minha infância. Tem a ver com uma foto do meu aniversário ou de algum momento especial em família, que a minha família contou o que aconteceu naquele momento a respeito daquela situação e eu fui criando de maneira ilusória uma imagem, né, uma história em cima dessa situação, e se eu for investigar de maneira mais profunda, não é real, eu não vivi aquilo. Alguém viveu e me contou aquela história. E muitos de nós, eu falo por experiência de case, de casos, muitos de nós vivemos traumas e situações da nossa infância que não são nossas. Às vezes a tua mãe te contou, ai, nossa, a gente sofreu um acidente e tal, você trouxe isso. Às vezes até pode ter sido que dentro de casa as relações dos teus pais não eram positivas, eles brigaram, eles separaram, eles tiveram algum conflito e você tava lá, mas você não viveu aquela história. E com o tempo, com a nossa maturidade, né, os nossos pais vão trazendo as histórias, vão contando o que aconteceu e aí você formatou uma história em cima da sua cabeça e você acha que você viveu aquilo. Então, pessoal, fica atento. Inclusive, uma coisa que eu digo, não leva isso tudo que eu tô falando à risca, investigue em você. Comece a investigar suas histórias de infância, vê se aconteceram, se não aconteceram, vai buscando pra ver se é real ou não e depois você me confirma isso que eu tô falando com vocês. Tô falando desde uma experiência pessoal de estar observando isso. Então, se nós estamos entrando no espaço de querer abrir o nosso coração para nos relacionar, a gente precisa descondicionar, precisa sair dessas histórias, precisa sair de todo esse passado, de todas essas ilusões que estão condicionando as nossas relações hoje. Se você viveu, agora trazendo para situações, fatos reais que aconteceram. Se você viveu uma relação onde alguém te traiu, provavelmente você vai viver na próxima relação a mesma coisa. Sinto lhe informar. Por quê? Porque mentalmente é isso que você está reverberando diariamente no teu campo eletromagnético. A nossa mente, o nosso coração tem poder de manifestar as coisas. Então, se você não redesenha, se você não ressignifica aquilo que você viveu, você vai replicar nas novas relações. Então, muita atenção. Muita atenção em ressignificar, em aprender com as situações do passado. Então, descondicionar a mente, já que eu trabalho muito com superação mental, já vou falar em abrir o coração, já vou dar algumas dicas para que você possa trabalhar isso, tá? Depois desse vídeo. Mas, como eu trabalho com superação mental, algo que eu não me canso de falar é questiona a tua mente, confronta a tua mente, ressignifica, redesenha aquilo que você viveu, aquilo que você acreditou, aquilo que você interpretou. Porque o ponto principal, e provavelmente nada disso que eu tô falando pra você é novidade, não é mesmo? Agora o ponto é pega isso e coloca na prática, porque se não é novidade pra você, se você tá vendo esse vídeo com essa atitude de que, eu já sei, eu já escutei, tá, e redesenhou alguma coisa na sua vida? Pois é, o que eu esperava. A relação segue a mesma bagaça, então importante a gente trabalhar, não é mesmo? Então vai lá, provavelmente nada disso que eu tô falando pra você é novidade. Do ponto focal aqui é ressignifica o que você viveu, porque de tudo isso que nós estamos falando não se trata de quem você, não se trata do que aconteceu, do que as pessoas fizeram com você, se trata de você ressignificar, se trata de você, o que você aprendeu com isso, o que mudou na sua vida isso. Me entende? Então minha sugestão é confronta a tua mente, ressignifica isso e para fechar esse vídeo, trabalha um espaço de você começar a decretar coisas positivas. A nossa mente, ela aprende muito por repetição. Se você treina ela a repetir, a redesenhar
o teu pensamento, você começa a mostrar para ela um outro mundo real. E se você, por exemplo, repete um decreto diariamente, como, por exemplo, eu tenho um coração puro e cheio de amor, você começa a reverberar essa energia, você começa a acreditar que você é uma pessoa pura, que você tem um coração positivo, que você tem um coração amoroso, até porque essa é a nossa natureza como ser humano, né? A gente ama, a gente se entrega. O desafio é que os traumas, as situações e todas as histórias que a gente cria fazem com que a gente se feche e a gente acaba atraindo uma vida que a gente não quer. Então, sugestão, pratica esse decreto. Eu tenho um coração puro e cheio de amor. E bora lá emanar amor para todo mundo. Beijo grande, acompanhe os próximos vídeos desse canal que você vai curtir muito.